Vamos dar início à mesa Documentando Experiências de Educação, com a coordenação de Maurício Zanolini, aqui presente. O primeiro tema será Pedagogias Alternativas, Problemáticas Comuns e Desafios, com Herman Doin, diretor de A Educação Proibida. Na sequência, Quando Sinto Que Já Sei, Antônio Sagrado Lovato e Raul Pérez. E depois, Volta ao Mundo em 13 Escolas, com André Gravatá. Convidamos, então, os componentes dessa mesa a subirem para que possamos iniciar as atividades. Então, com vocês, Herman Doin. Bom dia. Obrigado por la convite a Dora y a toda la organización del Congreso. Estoy muy contento de compartir este espacio con ustedes y esperamos que también sientan así, que estén disfrutando y a su vez invitando a reflexionar. Mi nombre es Germán, yo tengo 26 años, soy argentino. Intentaré hablar despacio para que me puedan comprender. Entiendo que comprenden bien, ¿no? El español. Bueno. Yo soy el director de un film que se llama La Educación Prohibida, que tal vez algunos de ustedes habrán visto. Es un film independiente, un film documental, que recorre experiencias de educación alternativa, no convencional, no tradicional, contrahegemónicas, de diferentes partes de Latinoamérica y de España. Yo tuve la oportunidad a los 21 años de salir con una cámara de video y visitar experiencias de educación alternativa en diferentes partes de Latinoamérica. Pude viajar por Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, España, y recorrer aproximadamente cerca de 60 experiencias de educación alternativa. Ese recorrido es un proceso de pesquisa, de investigación, que continuó luego del film y continúa hasta el día de la fecha. Y vamos a hablar un poco de eso. El film es un film que puede verse disponible, está disponible gratuitamente en internet, en YouTube. Hemos tenido, el film ha llegado bastante lejos, principalmente ha sido muy visto en los países de habla hispana, llegando en menos de 2 años a más de 10 millones de reproducciones, lo que es bastante para un film documental, independiente, sobre educación, es un poco inesperado, ¿no? Pero lo que quería compartir con ustedes principalmente es un poco la investigación, la pesquisa que comenzó junto con el film, que continúa hasta el momento y que es a su vez una pesquisa, pero a su vez es activismo, es transformación, es búsqueda de hacer algo con esa realidad que muestra el film, que habla sobre la tradición de la escuela hegemónica, cómo superarla y qué es lo que ha hecho con nosotros como sociedad y qué alternativas existen, qué mundos o escuelas posibles existen para transformar esa escuela y transformar el mundo en consecuencia. Bien, entonces voy a hacer, como hemos decidido hacer una dinámica un poco más breve, voy a hacer un pequeño recorrido por un panorama de educación alternativa
pero me interesa lo que voy a hablar con ustedes a continuación. Esta es una presentación que pueden leer completa en el libro de Educación, de Espiritualidad y Transformación Social, que es el resumen el conjunto de las ponencias de la muestra, así que están invitados a leerla ahí, y también está disponible en español online, así que pueden leerlo en ese espacio. Pero yo quiero hacer un breve resumen, un breve recorrido por lo que es el mapeo de la educación alternativa, por lo menos en el que estamos llevando adelante. Este recorrido por las experiencias de educación alternativa es principalmente, está inspirado en un análisis de un autor norteamericano llamado Don Ron Miller, que es un historiador de educación hace bastantes décadas, pero es solo a modo ilustrativo, ¿no? La idea principalmente es comprender que hay diferentes formas de entender las experiencias de educación alternativa y las podemos agrupar en diferentes concepciones. Tal vez la primera, la más tradicional de ellas, es la idea de entender la educación como transmisión de conocimiento y transmisión de cultura. En esa idea se puede englobar la escuela que conocemos, la escuela hegemónica, pero también se pueden encontrar experiencias de educación alternativa comunitarias tradicionales, ¿no? Tal vez experiencias de educación, de etnoeducación, de educación en culturas indigenales o indígenas. Principalmente en Latinoamérica hay mucho de esto. También podemos encontrar experiencias de educación libre o educación democrática, que son aquellas experiencias que tal vez se oponen a esta idea por definición, ¿no? de que hay que adaptar el niño a la cultura, sino que la idea es contraria, ¿no? Es que la cultura tiene que seguir los pasos de la creación del niño, ¿no? Esta es una idea que está más cercana a las ideas de Rousseau, de lo que se habló ayer, bastante ampliamente. Y bueno, las experiencias de educación alternativa, concretamente, más allá de la teoría, son aquellas bastante reconocidas, como en el caso de la escuela Summerhill, que es un proyecto que ya tiene bastantes décadas, o en otros espacios, en otras partes del mundo, escuelas en España como Paideia, escuelas anarquistas, es la Escola da Ponte, por ejemplo, en Portugal, que es más conocida para ustedes, y otras experiencias de educación que se enmarcan de esta idea de escuelas libres y democráticas, principalmente escuelas donde la construcción se hace desde los niños, ¿no? Desde considerar a los niños como centro del proceso y de priorizar su voluntad de decisión y de elección en esos procesos, ¿no? Estoy generalizando bastante porque lo que quiero es compartir un poco la visión general de esto. Luego podemos encontrar experiencias que se centran principalmente en la construcción colectiva, donde el eje o el objetivo principal no es tanto la libertad del niño, sino es hacerlo juntos. Hay experiencias, el constructivismo social, y Vygotsky ha dado muchos ejemplos de estas experiencias, ¿no? Tal vez el ejemplo que más se ha filtrado en la escuela pública, pero hay modelos ya también que tienen un sentido ya, o una estructura ya conformada, como es el modelo Reggio Emilia en Italia, de Loris Malaguzzi, o experiencias de redes de tutorías, o de experiencias en Argentina, por ejemplo. Tenemos un caso muy interesante de escuelas experimentales que tienen un modelo principalmente orientado a la construcción en conjunto, ¿no? Luego, Ron Miller hace una descripción particular de un grupo de experiencias educativas alternativas cuyo eje es el seguimiento de los procesos de desarrollo de los niños, que es muy interesante porque este grupo y experiencias como la pedagogía Waldorf, la pedagogía Montessori, por ejemplo, generalmente están incluidas dentro de estos grupos de poner al niño en el centro. Pero la forma en que colocan al niño en el centro es a través de un entendimiento de sus procesos de desarrollo. De hecho, en inglés, Ron Miller le llama a este proceso desarrollismo espiritual. Es como comprender al niño como un ser espiritual, como un ser íntegro, no holístico, que tiene diversas dimensiones, de lo que se ha hablado muchísimo durante el Congreso, y pensar la educación en relación a esas dimensiones, a esos procesos, a ese entendimiento.
Lo interesante de este grupo es tener en cuenta que está ese proceso de estudio, ese proceso de esa guía, digamos, entendida como, o tal vez preestablecida, ¿no? Entonces, en un ejemplo más claro tal vez es en el caso de la pedagogía Waldorf, hay una clara relación entre el método, entre el proceso, entre lo que se desarrolla día a día y la visión de niño que tiene, la mirada de ese hombre, cómo se construye ese hombre, ¿no? Esta idea, a los que conocen, por ejemplo, la pedagogía Waldorf, esta idea de los septenios está presente, ¿no? Lo mismo en el caso de Montessori. Montessori agrupa en sextenios, serían en grupos de 6 años, identifica cada uno de esos procesos de una manera. Y todo el método está construido alrededor de esa idea, de esa forma en la que se va construyendo el niño, ¿no? Habla de un grupo de experiencias de educación alternativa cuyo eje es la transformación social. Es decir, lo que está en el centro es transformar la sociedad. No es el niño, no es su libertad, no es la transmisión de la cultura, es transformar el mundo, es transformar la sociedad, es romper las barreras de la opresión, romper las barreras de... Bueno, tal vez la pedagogía anarquista comparte estas ideas de la libertad, pero también con la intención de transformar, ¿no?, el status quo. Lo mismo, claramente, la propuesta de Paulo Freire y la educación popular, y principalmente las propuestas de desescolarización, ¿no?, teniendo como a la cabeza el trabajo de Ivan Illich, y hay muchos grupos que siguen pensando la desescolarización desde esta idea de transformación social, ¿no? Estoy haciendo un panorama general, ¿eh? Y finalmente, bueno, esta es una propuesta personal de Ron Miller, que no podemos dejar afuera, que es el entendimiento de experiencias de educación alternativa que no tienen un solo eje, que tienen una mirada integral, holística. No sé aquí qué tan bien aceptada sea la palabra holística, digamos, en general en muchas partes del mundo no es tan bien reconocida, digamos, tiene como segundos sentidos o interpretaciones diversas, pero la idea principal sería no considerar una sola dimensión, no considerar solamente la dimensión de la transmisión o de la cultura, la idea de la libertad o de la construcción democrática o de la construcción colectiva, o de los procesos de desarrollo espirituales internos de las personas, o de la transformación social, sino tener en cuenta todos esos aspectos en relación a la comunidad y las necesidades de la comunidad. Entonces, tal vez la idea de comunidades de aprendizaje en varias de sus interpretaciones estaría más cercana a este grupo, ¿no?, de experiencias de educación alternativa. Pero lo que más me interesaba compartir era que, bueno, aquí tenemos un pequeño mapa de todo, ¿no?, que creo que no es finito, no está completo, digamos, está inacabado, que seguramente hay otras experiencias ahí, ¿no?, esperando ser descubiertas. Pero una de las cosas que me interesaba compartir era algunas problemáticas o desafíos que nosotros hemos ido identificando en ese recorrido por escuelas alternativas, ¿no? Y voy a hacer también un paso muy rápido porque quiero continuar. Una de ellas es la idea de que muchas de estas experiencias tienden a transformar sus propuestas pedagógicas en dogmas, ¿no?, en estructuras muy rígidas que tienen poca flexibilidad y poco espacio para la transformación de sí mismas, ¿no? Y esto es interesante porque hay muchas de estas prácticas y tal vez sin mencionar específicamente alguna de ellas, hay algunas tendencias particulares, como es el hecho de la búsqueda, la tendencia al personalismo, ¿no? Muchas experiencias terminan llegando a nosotros por los autores o los teóricos, las personas que las llevaron adelante y no por las prácticas en sí. Entonces, el caso de Montessori, por ejemplo, es muy claro, ¿no? Es como que se habla de Montessori y al igual que Montessori que otras experiencias, nosotros entendemos que las escuelas Montessori no son lo que Montessori dijo que tenían que ser, digamos, son lo que las personas hicieron de eso, lo que la cultura y la sociedad hizo de eso. Entonces, el problema ahí no es ella, no fue ella, ¿no? Ni los diversos autores, porque hay una gran variedad de autores, sino lo que nosotros hacemos con eso y cómo lo transformamos en un dogma y en una estructura rígida, ¿no? Y también esta idea propia de naturalizar las prácticas, ¿no? Después de años de llevar adelante una misma práctica y que funciona, ¿por qué la voy a cuestionar? Pero un poco la invitación es
que hay que constantemente cuestionarse las propuestas y las prácticas que estamos llevando adelante, para no caer en esta idea, para no caer en este dogmatismo, en esta reproducción de sí misma, aunque sea transformadora, digamos, si empieza a reproducirse a sí misma, termina cayendo en el lugar del que queríamos escapar en primer lugar, ¿no? Otro problema, que es un tanto incómodo, que es un planteo un tanto anarquista, es pensar si podemos transformar las instituciones creando nuevas instituciones. Tiene un poco que ver con lo anterior, ¿no? Y de alguna manera estamos criticando el sistema, estas experiencias de educación alternativa quieren criticar el sistema educativo, creando nuevos sistemas, creando nuevas estructuras. Y ahí no me refiero solamente al dogmatismo, sino a la idea de la estructura, ¿no? Entonces, uno de los problemas comunes que identificamos es que la escuela no es, además de tener, la escuela hegemónica, además de tener sus limitaciones en cuanto a las relaciones, a la falta de vínculos, a todas estas ideas de sentido, de teoría, digamos, de enfoque, de fundamentos, que se hablaron y que se falan continuamente en estos espacios, tiene un problema de estructura. Es la estructura la que en algún momento tiene que romperse para poder hacer una transformación. Entonces, hay quien dice, justamente después de buscar y buscar y buscar, es que si no rompemos esa estructura, institucional, ¿no?, que tiene la escuela, va a ser muy difícil que podamos transformarla. Entonces, un poco la idea no es no construir instituciones, tal vez pensar en construir más allá de las instituciones, ¿no? No pensar en el proceso educativo como dentro de la escuela solamente, sino hacer propuestas que vayan mucho más allá de la escuela, ¿no? Y eso tal vez en las ideas de comunidades de aprendizaje está muy presente. Después otro problema común es la cuestión de que muchas de estas experiencias terminan olvidándose o dejando de lado la carga política, ¿no? Tal vez por más aceptación o por la búsqueda, digamos, de filtrarse dentro de las modas o de lo que hay, terminan perdiendo esa carga de sentido de transformación, digamos, que tienen originalmente o que tenían originalmente. Entonces, un poco el problema de esto es que terminan siendo modas, y que es bastante peligroso, digamos, porque de hecho hay muchas experiencias así. Hay una experiencia particularmente que recuerdo, donde me habían dicho que el día que ellos habían conseguido, había sido una escuela que había sido ilegal por muchos años, y el día que ellos habían conseguido la autorización del Estado para poder trabajar oficialmente, era el día que empezó a morirse la escuela. Una cosa extraña, porque la mayoría de las escuelas están buscando esa autorización. Pero lo que ellos habían entendido era que cuando la escuela se abría oficialmente para toda la comunidad, empezaban a filtrarse, a ingresar dentro de esa escuela personas que venían solamente por la moda, por el prestigio de ese modelo, no por la verdadera transformación y la búsqueda de una transformación, ¿no? Familias que no entendían completamente la propuesta de la escuela. Y tal vez la cuestión que a mí me interesa pensar en relación a esto es pensar y haber visto que muchas de estas experiencias tienen un problema, digamos, una cosa paradigmática que creo que tiene que ver con el momento que estamos viviendo, es que el modelo de funcionar dentro del Estado no les sirve, y el modelo de funcionar en el mercado, en la escuela privada, tampoco funciona, tampoco sirve para esas escuelas, porque no las termina de definir. Ninguno de esos dos espacios termina de definir estas escuelas por completo y estos proyectos. Entonces, tal vez la idea es pensar a la escuela como un bien común, es decir, pensar a la escuela como una herramienta, algo que tenemos que construir necesariamente entre todos. Y los modelos de la educación pública estatal y la educación privada del mercado no nos permiten eso, no nos permiten esa flexibilidad, ¿no? Porque no nos permiten ser actores, o por lo menos los modelos hasta ahora, ¿no? Tendríamos que pensar nuevos modelos. Entonces tal vez hay una propuesta, es pensar una gestión comunal de la educación. Hacer la educación entre todos y que sea nuestra, digamos. Y es ahí donde yo me gustaría acercarme un poco al proyecto que estamos haciendo, que es la intención de construir o ayudar a construir estas redes de interacción entre estas escuelas, ¿no? Entonces, uno de estos elementos cruciales de los que hablaba antes
es que muchas de estas experiencias surgen de comunidades autodeterminadas. Es decir, si tuviéramos que definir qué es lo que nos caracteriza a todos, digamos, son comunidades de aprendizaje autodeterminadas, comunidades autónomas de aprendizaje. Una idea interesante, ¿no? Y esta idea de autodeterminación es muy importante porque es justamente lo opuesto a las fundaciones de la escuela hegemónica, digamos. La escuela hegemónica, desde su origen, es tremendamente colonialista, digamos. Eso es lo que plantea hacer, plantea transformar la mirada del otro, ¿no? Y adaptarla, de hecho, a una mirada que ni siquiera es de una especie de un origen particular. No es que es una mirada eurocentrista o es una mirada norteamericana o es una mirada... de hecho, es algo que apareció ahí y que está haciendo ese proceso de imposición y de opresión, y lo ha hecho a lo largo de la historia, no solamente en los países latinoamericanos, sino en todas partes del mundo, de hecho. Esa forma de opresión funciona incluso en los países dominantes, digamos, que tienen estos problemas. De hecho, muchos movimientos de educación alternativa nacen en países donde la escuela, en los mismos países donde nació la escuela tradicional, digamos, ¿no? En Alemania, por ejemplo, o donde se expandió en Estados Unidos. Hay un movimiento gigantesco de educación alternativa. Entonces, yo creo que un poco la intención de este proyecto, del proyecto Revo, es construir un modelo o un espacio de encuentro, un espacio, una red, una plataforma virtual, pero una red también social, una red territorial, una red de personas que nos permita construir entre nosotros relaciones, ¿no? Sin las lógicas, como decía antes, de la centralidad y el control exógeno del Estado y las lógicas propias del mercado, ¿no? Del libre mercado, de la competencia y demás, sino otras lógicas comunitarias, lógicas de red, ¿no? Lógicas colaborativas. Entonces, en esa línea, digamos, nosotros creamos un mapa que voy a compartir con ustedes. Este es un proyecto colectivo, digamos, un proyecto colaborativo. Este es un mapa le llamamos mapa de educación alternativa. Es un mapeamiento colectivo porque cualquier persona puede aportar a ese mapa libremente. De hecho, hay aquí un botón para adicionar una marcación al mapa. Y la idea es poder encontrar esas experiencias, saber dónde están, qué están haciendo, invitarlas a compartir sus historias, sus didácticas, sus propuestas, ¿no? Esto, claramente ustedes se habrán dado cuenta, mi presentación empezó desde una mirada bastante del análisis y la reflexión y pasó a un área de acción concreta, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que define nuestro trabajo. A nosotros nos interesa el proceso de investigación y de documentación, pero nos interesa también el proceso de acción sobre el territorio, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, voy a mostrar un ejemplo. Aquí hay escuelas de toda Latinoamérica y también hay escuelas de Europa, o experiencias de Europa. Hay escuelas que no son escuelas, experiencias de educación no formal, por ejemplo. Y ahí voy a mostrar un ejemplo, a ver si lo podemos hacer funcionar. Aquí, por ejemplo, bueno, esta es una escuela de Ecuador, que es la escuela de los compañeros aquí de Ecuador que van a compartir luego. Es solamente modo de ilustración. Cada una de estas escuelas tiene un desarrollo, en algunas más rico, en otras no tanto, y tal vez algunas imágenes sobre la escuela, características de la escuela para compartir, ¿no? Con otros. Y la idea, este es un primer paso, la idea es que a raíz de esto podamos construir un centro de contenidos y de recursos sobre educación alternativa. Y un espacio para poder intercambiar, un espacio de debate, de reflexión, ¿no? De trabajo en equipo. Y lo que me parece central, y con esto quiero quedarme con los últimos minutos, es que ese proyecto tiene que ser, siguiendo lo que decía antes, tiene que ser algo nuestro. Es decir, estoy muy contento de recuperar, y me parece muy interesante recuperar los pensamientos de los teóricos y de aquellos que hicieron aportes a la educación importantes, como, bueno, aquí se habló de Comenius, de Pestalozzi, de Rousseau, ¿no? Ayer. Bueno, seguramente van a seguirse hablando durante hoy y mañana de otras experiencias. Pero creo que el desafío que nosotros tenemos en Latinoamérica es construir una propuesta pedagógica nuestra. Una propuesta pedagógica de nuestra América, en palabras de José Martí. José Martí hablaba de
recuperar lo nuestro, recuperar lo que tenía origen en nuestras experiencias, ¿no? ¿Qué experiencias pedagógicas son propiamente latinoamericanas, son de este territorio? Nos vamos a encontrar con una gran diversidad, nos vamos a encontrar con experiencias tal vez precoloniales, muy interesantes, nos vamos a encontrar con experiencias que se nutrieron de estos aportes de Europa y demás, pero construyeron algo propio, como es el caso en el caso de San Pablo de los gimnasios vocacionales de la década del 60, por ejemplo, como es el caso en Argentina, de las escuelas experimentales, que son construcciones propiamente argentinas, ¿no? Como es el caso del educador colonial Simón Rodríguez, que fue el maestro de Bolívar, que tiene experiencias de educación activa y transformadora increíbles que hemos silenciado y hemos invisibilizado. Entonces, hay una invitación ahí a recuperar experiencias pedagógicas propiamente latinoamericanas. Y un poco esa es la idea que queríamos compartir con ustedes, que quería compartir con ustedes, y es un convite para pensar en qué formas articular esta barrera que tenemos entre Brasil y el resto de Latinoamérica, ¿no? Una barrera de idioma, una barrera cultural, y ver de qué maneras podemos construir juntos, intercambiar juntos estas miradas, porque creo que tenemos más cosas en común de las que nos separan, ¿no? Así que esa es la invitación, ese es el convite. Después seguiremos hablando. Estoy bien de tiempo, ¿no? Obrigado. Então, vamos seguir então com Antônio Lovato e Raul Pérez do filme Quando Sinto Que Já Sei. Bom dia. Eu sou o Raul, esse é o Antônio, portanto. Nós somos diretores, dois dos realizadores do Quando Sinto Que Já Sei, um documentário sobre novas práticas em educação no Brasil. Eu queria saber, quantos de vocês conhecem já o projeto, a proposta? Bom, bacana, uma boa parte de vocês. A gente vai dar uma introduzida para as pessoas que não conhecem e também para resgatar um pouco dessa história. Eu queria primeiro agradecer ao Congresso pelo convite, principalmente a Dora Encontre, que estava dando força para a gente, deu força para a gente desde o início do projeto. E falar também da equipe dos dois que não puderam, não estão aqui agora, a Aniele Guedes, que é a produtora executiva, e o Anderson Lima, que também é um dos realizadores. Bom, o projeto... A gente começou em 2011, estudando, pesquisando. A gente tinha entrado em contato com dois projetos internacionais, que acho que vocês já devem ter ouvido falar, a Summerhill, no Reino Unido, e a Escola da Ponte, em Portugal. E foi isso, foi um projeto independente. A gente estava muito afim de fazer algo, de fazer um projeto, empreender algo em educação. E a gente pegou a mochila e foi atrás de entrevistar pessoas que a gente achou que poderia dar um caminho interessante, uma trajetória interessante para a gente começar a pesquisar essas novas práticas. Eu resgatando aqui uma coisa que o Herman falou, que é muito interessante, que da gente reconhecer a nossa história. O nosso projeto ele é focado na realidade brasileira, porque é isso, a gente queria voltar a essa história, a história de educação no Brasil, esses projetos que a gente conhece pouco, para a gente conseguir se apropriar e saber qual é a construção e o que é isso mesmo. O que a gente deixou para trás na história, que a gente pode resgatar agora, que são propostas que foram inovadoras e que ainda são inovadoras, e como que a gente pode trabalhar isso para mudar a realidade de agora, a educação de agora. Então, o foco nosso é na realidade brasileira, e por isso que a gente escolheu esses 10 projetos, que em 5 estados, são 8 cidades do Brasil, que falam da realidade, na verdade, das realidades brasileiras, né? O Brasil é um país grande, cada estado e cada projeto, cada cidade que a gente visitou, os projetos são muito diversos, muito diferentes entre si, e acho que é isso que é o maravilhoso da história toda, dessa caminhada toda. E esse projeto contou com apoio, não só, mas eu acho que principalmente desses 480 pessoas que investiram no filme pelo Catarse, numa campanha de financiamento coletivo, que são os mais de 480, acho que são 487 coprodutores do filme, pessoas que ajudaram a gente a realizar o projeto. Para baixo.
aí começou... essa é uma das frases mais impactantes, acho que, do filme. Ela está no teaser, está no corte de 23 minutos que a gente trouxe para cá. Aliás, eu queria até pedir desculpas, porque, enfim, a gente já esperava que a gente tivesse o filme pronto, mas, enfim, a obra tem o seu tempo de desenvolvimento, e o que a gente tem aqui, na verdade, é um corte de 23 minutos, que é um apanhado, um bom apanhado das coisas dessas quase 100 horas de gravação que a gente tem. E eu acho que uma das frases mais impactantes para a gente, quando a gente fez a entrevista, e, portanto, quando a gente colocou nessas obras, nessas peças audiovisuais, é essa do Tião Rocha, que é, enfim, o idealizador do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que é um projeto que está em Minas Gerais, Araçuaí e Curvelo. E essa pergunta, essa indagação, será que a escola tem que ser o serviço militar aos 7 anos? Isso já não está anacrônico? A gente precisa ainda ter essa escola hegemônica? E foi isso que levou a gente, que motivou a gente, partindo das experiências próprias também, das nossas experiências com a escola, a ir buscar o que está se fazendo de novo. E quem está fazendo de novo, quem está fazendo novo, e como esses projetos, enfim, qual é o mapa da mina, se existe, que a gente descobriu que não, na verdade. Mas quem são essas pessoas e como elas estão fazendo para mudar a realidade delas a partir da educação, a partir das escolas, a partir desses projetos. O CPCD não é uma escola formal, é um projeto de contraturno, mas não deixa de ser muito importante, muito impactante para aquelas comunidades onde ele está inserido. E é isso, assim, a gente começou com essa indagação. Foram 10 projetos. Eu acho que vale a pena, eu já cheguei a mencionar, mas falar que eles são muito diversos entre si, e eu acho que isso é uma das coisas mais valiosas, porque quando a gente começa a fazer um documentário em educação, as pessoas perguntam, né, vocês encontraram a solução, e aí quando é que dá para passar um e-mail, como é que faz para chegar, né, nessa educação idealizada, né, nessa escola perfeita? E a questão é que a escola perfeita ela ainda não existe. E eu acho que a escola perfeita ela não é uma só, né? Ela é plural, ela tem a ver com a comunidade, ela tem a ver com os recursos de desenvolvimento, com as pessoas, com a cultura, com todas as informações, e, enfim, todos os símbolos que aquela comunidade ela cultiva e ela representa. Então, uma coisa muito importante e que eu acho que é uma das marcas da identidade desses projetos, das escolas democráticas, vamos dizer assim, dessas novas práticas de educação no Brasil, é que eles estão muito ligados à comunidade. Então, a gente visitou, por exemplo, o projeto Âncora, em São Paulo, que é um projeto que tá bem popular, as pessoas estão falando bastante dele, o que é muito legal, que fica perto de uma comunidade, eu não gosto desse nome, comunidade carente, mas, enfim, de uma comunidade em Cotia, e as crianças são muito felizes, assim. Agora virou uma escola formal, né? Antes era um projeto de pós-turno, e as crianças agora vão e estudam lá no ensino fundamental, e as crianças são muito felizes. E era uma coisa que a gente não estava acostumado a ver em escola, nessa escola convencional, né? Que a gente chama. Essa coisa efusiva de estar aprendendo e de estar aprendendo em todos os lugares. Acho que essa quebra de paredes dentro desses projetos também é uma coisa importante de citar. As crianças trabalham em espaços de aprendizagem e elas aprendem em todos os lugares. Elas aprendem no recreio, elas aprendem na lona de circo, elas aprendem fazendo biscoito, elas aprendem mexendo com robótica. Porque, na verdade, eles entendem que a educação, na verdade, ela não está no centro, no iluminado, no professor, e ela está na relação, né? Na relação entre educador e aluno, e estudante. Eu acho que essas são marcas fortes assim, dessa nossa pesquisa. A gente separou... Acho que uma coisa interessante... desse mosaico de projetos, né, que a gente encontrou, é que, para além da questão do formato, né, da estrutura, de como isso funcionava, né, então é uma coisa que surge muito também de questionamento. Né? Bom, mas as escolas têm assembleia, não tem? Tem sala de aula, não tem? Algumas têm, outras não têm, algumas trabalham por projetos, outras trabalham de uma maneira até um pouco mais tradicional, mas a grande questão que passou em torno dessa busca por encontrar esse caminho, né, de transformação da educação no Brasil,
está por trás disso, né? Essa questão da relação é o que está por trás desses projetos e é o que alimenta essa transformação no fundo, né? É o professor deixar de ser aquele que, não só, né, de ser aquele que detém o conhecimento, mas passar a ser aquele que vai ajudar o aluno a limpar a sala de aula, aquele que vai conversar com o aluno sobre a vida dele também, aquele que vai se envolver muito mais com o aluno, vai olhar muito mais no olho do aluno. E aí eu acho que entra em várias questões tratadas pela pedagogia espírita e por todas essas linhas que vão muito mais pelo caminho da questão da espiritualidade, não só da questão do formato, né? Mas, dando uma pincelada muito rápida, esses foram os 10 projetos que a gente visitou. Tem o projeto Âncora aqui em Cotia, a Amor em Lima, a Casa do Zezinho e a Politeia, que é aqui em São Paulo. A Campos Sales, né, também, lá no cantinho. O Projeto Gente, que fica lá na Rocinha, no Rio de Janeiro. O CPCD, que é esse de Curvelo. A Escola Livre Inquiri, que é na Ecovila de Piracanga, na Bahia. E o Araribá, que é em Ubatuba, aqui no litoral. E aí, já emendando no Araribá, a gente trouxe esse trechinho bem curtinho. Essa aqui é a professora Lília, uma educadora lá do Araribá. Enfim, uma fala bem breve dela. É a escola sem muros, né? A que eu acredito de verdade, porque eu não entendo por que a gente tem que ficar naquele quartinho fechado, né? Não é um castigo, a escola tem que ser um prazer. Então, quando a gente sai, a gente não está só aprendendo os conteúdos estipulados pelo MEC ou pelo município, mas a gente está aprendendo como viver uma vida sociável, cumprimentando as pessoas, sendo, né, humanos. Eu acho que isso está faltando muito no mundo, ser humano mesmo. Deixa eu, pô. Faz uma fila. Tá bom, faz uma fila. Mas eu cheguei primeiro. Segunda. Quando você começa a desafiar esses limites e buscar essa maturidade desse projeto, você acaba lidando muito com as suas coisas, né? Então, essa é uma das partes mais difíceis mesmo, você se libertar, jogar fora coisas que você acreditava que foram muito importantes por muito tempo, mas que agora, de repente, já não tem tanta importância. Essa fala, acho que a gente separou para esse pedacinho agora, porque ela traz um pouco disso, né, de como essa essência está por trás ali no projeto Araribá, de como, na verdade, tem, lógico, um repensado da estrutura da escola, da questão dos muros, não só externos da escola, mas os muros internos dos professores, né, que eu acho que é o que realmente quebra isso, né, essa questão da relação e de como isso vai se transformando em uma escola pública muito simples que, lógico, busca reivindicações salariais, busca diversas questões de melhorias da infraestrutura, mas que, para além disso, tem esse querer muito mais profundo que é o que move, né? Isso é legal de falar. A gente visitou escolas públicas, particulares, projetos de contraturno, projetos de educação formal, ou seja, é um mosaico bem variado de opções. E aí, já pegando dessa fala, dessa variedade de projetos e de todos eles conseguirem, de fato, implementar uma mudança, claro que todos eles estão em processo de mudança, estão nesse processo de saber, de conseguir se entender, de como é que muda, de como é que consegue abrir espaço para essa educação mais integral do ser humano. E aí a gente tem a Clélia, que é uma aluna que tem 13 anos, ela estuda em Natal, no Instituto de Neurociência, no projeto de educação do Instituto de Neurociência do cientista Miguel Nicoleles. Ela tem uma fala ótima sobre isso, que é como é que a gente muda. Eu, dentro da minha realidade, no meu caso, eu como diretor de um filme que fala sobre educação, mas outras pessoas, eu sendo educadora numa escola pública ou sendo diretora de um projeto de educação não formal, por onde eu começo essa mudança? Como é que eu quebro com esses paradigmas que já estão arcaicos e que já não servem mais, alguns deles, entendeu? A gente pode, obviamente, olhar para a tradição, tirar disso um sumo e pegar o que há de melhor e construir um novo.
Mas e essas coisas que já não servem mais? A sala de aula, as aulas de 50 minutos, esse estudo tão segmentado, assim, sem nada de interdisciplinaridade. Como é que eu faço? Como é que eu mudo? Por onde eu começo essa mudança? Qual é o primeiro passo? E aí a Clélia tem uma fala que é boa, a gente queria colocar aqui para vocês verem. Pais sabem criticar professores, professores sabem criticar poder público, alunos sabem criticar as escolas, mas ninguém se ajuda. Então, primeiro tem que haver uma sociedade entre todas essas partes. Porque sem isso, não haveria lutas individuais. Somente professores lutam por questão salarial. Alunos querem melhor educação. O poder público, alguns querem se melhorar, outros não conseguem, por falta de apoio. Então, primeiro tem que haver a compreensão das partes. Eles têm que se ajudar. Acho que isso seria o ponto de partida. Ela tem 13 anos, eu só queria ressaltar isso. Bom, e aí, já indo para o fechamento, a gente queria lançar a provocação que a gente vai trabalhar logo mais também com vocês, que é como que eu posso, na minha realidade, transformar a educação, com as minhas possibilidades, né? Então, cada um de nós aqui nessa sala, levando em consideração aquilo que a gente tem, não importa se a gente é educador numa escola, que tem uma infraestrutura ou não, se a gente é pai, se a gente é só interessado em educação, como que eu, hoje, com as minhas possibilidades, posso colaborar para esse movimento de transformação, né? Eu acho que é algo que a gente nunca se questiona com tanta facilidade, né? Porque a gente sempre está apontando, enfim, sempre colocando, sempre intencionando mudar, mas o que eu agora posso fazer, né? Então, acho que fica essa provocação. Eu acho que é legal ressaltar também a outra fala do Tião, que ele diz que educação é o fim, escola é só um meio de atingir esse fim. E, partindo desse princípio, a educação está em todos os lugares, e isso faz de todos nós aqui, e de todo mundo lá fora, a gente educador. Então, pensando nisso, em todos nós como agentes dessa educação, o que a gente pode fazer em prol ou para apontar para essa nova, ou para essas novas educações que tem que acontecer, que já passou da hora de acontecer. E só uma falhinha então, para fechar também sobre o filme. Esse trecho que a gente exibiu hoje à tarde, novamente, é um trecho de 23 minutos, que tem um apanhado aí de 3 escolas. O filme está quase pronto. A Dora fez uma careta aqui, que a gente prometeu mesmo para trazer para cá, infelizmente não deu tempo, mas muito em breve a gente vai divulgar bastante nas redes, pelo Facebook, mais à tarde, mais para frente na dinâmica a gente vai pegar o contato de vocês também. A gente pretende fazer esse lançamento em vários lugares ao mesmo tempo, com colaboração das pessoas, então, e o filme também vai para a internet, então deixem seus contatos nos papéis que a gente vai avisando. Com certeza. Mas é isso, obrigado. Obrigado. Vamos dar seguimento com o André Gravatar falando da Volta ao Mundo em 3 escolas. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo o convite, agradecendo a Dora e toda a equipe do Congresso. Eu acho sempre muito especial, né, poder estar compartilhando ideias, compartilhando sonhos, né, e tão perto de pessoas que estão fazendo experimentos e buscando compartilhar também com o mundo tudo isso de potente, de abundante que está acontecendo na sociedade hoje. E, para começar, eu quero, na verdade, propor que vocês fiquem em pé por alguns instantes. E, em pé, eu gostaria que vocês, inclusive vocês que estão aqui, olhassem um pouco para trás, para os lados, para cima, e tentassem entender qual é o ponto de vista que vocês estão tendo dessa perspectiva em que vocês estão agora. E aí agora eu quero propor que vocês façam uma coisa que talvez vai criar um pouco de bagunça, mas eu acho que a Dora depois vai fazer, vai me desculpar. Ela gosta de bagunça, então eu tenho autorização. Eu gostaria que vocês se encaminhassem para um lugar, para algum outro lugar de sentar mesmo, para algum outro banco, que fosse bem distante do que vocês estão agora.
Esse burburinho, vocês estão reclamando comigo, é? E aí vocês podem sentar quando vocês chegarem nesse lugar, que é o lugar distante. Podem sentar no lugar em que vocês escolherem. Vocês podem sentar nesse lugar novo, não precisam voltar para o lugar anterior. Isso. Olha só, temos 2 novos palestrantes. Agora eu deixo com eles a fala. Tô brincando. Eu propus isso para a gente poder se sentir em outro espaço, né? Em outra perspectiva. De alguma maneira, o que eu e os meus amigos fizemos ao criar esse livro, Volta ao Mundo em 3 Escolas, foi sair um pouco da perspectiva em que a gente estava antes, que era uma perspectiva de olhar de longe o que estava acontecendo, né? Esses projetos, essas situações, e tentar ir para perto deles, tentar olhar de uma outra perspectiva, né? A coisa mais importante da minha fala hoje é exatamente essa de a gente sair da zona de conforto, de a gente sair do lugar em que a gente está e ir para outro lugar para poder olhar a vida de um outro jeito, né? Porque, às vezes, o fato de a gente estar olhando de um mesmo ponto sempre faz com que a gente não perceba coisas muito óbvias e simples e que podem transformar a realidade, né? Eu vou, antes de falar sobre o livro, contar só um pouquinho da minha relação com a educação. Eu tenho 23 anos, eu sempre estudei em escolas públicas e eu tive múltiplas experiências, tanto positivas quanto negativas, nesses lugares. Eu passei por 6 escolas e eu lembro de um professor meu que olhava para todos os alunos na sala e falava assim: olha, meus alunos, um dia eu vou ver vocês nas capas dos jornais, mas nas capas só nos assuntos policiais. E minha mãe até se lembra muito dessa frase, ela sempre repete hoje em dia como uma memória nada positiva, porque eu acho que um educador ele não devia realmente fazer uma coisa dessas na sala de aula. E, ao mesmo tempo, eu tive uma professora de português que ia na sala de aula para não dar aula de português, e o que ela fazia era algo muito mais potente. Ela levava um computador velho que ela tinha, colocava uns CDs com algumas revistas de curiosidades, e juntos a gente lia revistas, a gente discutia todos os assuntos possíveis, desde biologia, matemática, curiosidades das mais variadas espécies, e ela fazia isso com muito entusiasmo, né, com muita força, com muita potência. Isso me marcou muito positivamente. E essa relação tão dúbia, né, do positivo e do negativo, nessas escolas me fez pensar muito nessa questão, né, o que é educação? E essa é uma questão que às vezes pode parecer muito simples e elementar também, mas ela é muito profunda, né? Porque, às vezes, dá a impressão que, quando a gente está numa conversa sobre educação, a gente começa falando a palavra educação e não necessariamente a gente está falando da mesma coisa, né? Tem gente que já considera que educação é escola. Tem gente que já considera que educação é isso que transborda. E é importante a gente se fazer essa pergunta e deixar essa pergunta clara em vários momentos, né? O que é educação? Educação, para mim, aos 15 anos, era uma coisa realmente chata, burocrática, impossível de suportar. E aí, junto com outros amigos, a minha questão era: quais são os espaços, quais são as pessoas, quais são as propostas que hoje estão tentando fugir desse burocrático, desse chato, desse lugar que despotencializa as pessoas? E aí a gente começou, numa série de conversas, a tentar entender quais seriam esses lugares que a gente visitaria. Nós 4 escolhemos 13 experiências de aprendizagem, com a ajuda de vários educadores no Brasil, em outros países, inclusive o Herman, do La Educación Prohibida, ele ajudou a gente na escolha de uma das escolas, ele fez algumas sugestões, e uma das escolas que ele sugeriu, eu fui visitá-la na Argentina. E essas 13 experiências, elas foram escolhidas a partir do critério da diversidade mesmo. Da diversidade de maneiras de abordar a educação. Tem escolas que a gente conta no livro que abordam a educação muito pela arte, como que a arte pode trazer esse olhar
potente, pode trazer essas raízes, né, para esse processo educativo. Outras escolas trazem isso por meio dos jogos, da tecnologia, sem tornar a tecnologia a panaceia, sem fazer com que a tecnologia seja a única ferramenta usada. Tem outras escolas que a gente cita e que a gente, enfim, conta as histórias que trazem a questão da sustentabilidade como um ponto muito importante. E a gente, claro, sempre foi buscar essas experiências que estão tentando conectar os pontos, né? Que estão não sozinhas lá, isoladas, tentando mudar só dentro delas mesmas, mas que estão tentando ativar o entorno da escola, que estão tentando ativar a vida que existe, né, em todo o território. Esse projeto ele também foi financiado principalmente por uma campanha de financiamento coletivo feita na internet. Mais de 500 pessoas ajudaram esse projeto a se realizar. E sempre que a gente visitava as escolas, pelo menos duas vias de pesquisa eram feitas. Uma era essa, de visitar pais, ex-alunos, conversar com professores, com alunos e com fundadores das iniciativas. Esses 5 grupos eram os grupos principais. E, além disso, uma outra via de pesquisa que a gente ativou bastante foi essa de estar presente nas aulas, de estar presente nas reuniões de pais, nas reuniões de balanço do projeto, ou, enfim, da própria escola. E a ideia central era tentar absorver um pouquinho desse dia a dia mesmo, absorver um pouquinho dessa educação que não enche baldes. Tem uma frase que eu gosto muito, que é essa de que a educação não é encher baldes, educação é acender fogueiras. A educação que enche baldes é essa que acha que dá para considerar que um é um balde menor, outro é um balde maior, que o balde está vazio, né, que o balde pode levar um rótulo. E a gente estava procurando a educação que acende a fogueira da curiosidade, né? E aí, para começar a contar um pouco das histórias que a gente viu, eu vou começar pelo Brasil. E a gente, claro, ao passar por 9 países diferentes, o primeiro foi o Brasil, porque o nosso ponto não era tentar buscar fora uma resposta ou um caminho possível para o que acontece aqui. O nosso ponto, na verdade, era, de novo, perceber e assumir que, numa sociedade tão ampla, em que as conexões são tão possíveis, por que não entender o que acontece nos Estados Unidos, entender o que acontece na Índia, para poder conectar, né? Por que não conectar as coisas não só num país, mas no mundo, né? Tentar fazer com que essa rede se potencialize na sua maior possibilidade. E aí, no Brasil, a gente também visitou o CPCD, que é o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que o Antônio e o Raul já mencionaram, que é esse projeto criado pelo Tião, algumas décadas atrás. E lá a gente viu muito fortemente uma prática que vale muito deixar claro, que é essa de valorizar o conhecimento local, de valorizar a cultura local. E esse é um dos momentos, uma das práticas, dos processos mais potentes mesmo que a gente encontrou em todo esse processo, porque a gente viu o Tião contando histórias do tipo: um dia eu estava batendo na porta das pessoas do entorno do CPCD para tentar entender o que elas tinham para contribuir com o projeto, e aí eu falei com a Dona Maria, ela disse que sabia fazer um biscoito. E aí eu perguntei: mas que biscoito é esse, Dona Maria? A Dona Maria respondeu: é um biscoito simples, de polvilho, você coloca ovos, leite, e aí você mistura tudo, coloca num saquinho, corta a ponta, faz umas caraminholas na bandeja, coloca no forno, assa e está pronto. E aí o Tião falou: olha, que interessante, né? Por que não pegar esse biscoito e compartilhar essa receita com as crianças? Aí a Dona Maria falou: claro, vamos compartilhar essa receita. E aí, quando o Tião estava saindo, a Dona Maria falou: olha, o nome desse biscoito é biscoito escrevido. Dá para escrever letra, número, dá para escrever tudo com ele. E aí, hoje em dia, os meninos e as meninas lá do CPCD, eles aprendem a ler e a escrever com a biscoitada. Eles ficam em torno de uma mesa, fazendo biscoito de polvilho, e tem uma regra que é a de que, inicialmente, você escreve o seu próprio nome, e eles escrevem o próprio nome deles, e eles comem o próprio nome, depois eles vão escrevendo outras palavras. E aí tem a história do José. O José um dia estava triste lá, sentadinho, cabisbaixo. Aí o Tião veio perguntar: José, por que você está triste? Aí o José falou assim: olha, Tião, meu nome é José, 4 letras. O meu amigo se chama Wellington. Imagina a quantidade de biscoito que ele está comendo. E essa é uma das práticas, né? Aprender com a cultura local, aprender com a comunidade. Isso tem muita força. Se a gente vai para Quest to Learn, por exemplo, que é uma escola lá nos Estados Unidos, uma escola
pública que surgiu de uma parceria entre um instituto chamado Institute of Play, Instituto do Brincar, e o Departamento de Educação de Nova York. Quando a gente entra nessa escola, a gente vê uma série de processos diferentes acontecendo, né? Essa escola, ela não tem uma quadra dentro da escola, uma quadra para exercícios físicos. Os esportes eles são praticados nas praças e nos parques. Então, a ideia é que os alunos possam sair mesmo da escola, na hora em que eles vão fazer esses exercícios, eles poderem fazer isso se apropriando da cidade. Lá, no 6º ano, por exemplo, os alunos eles têm uma atividade que funciona como uma avaliação, mas eles nem usam esse termo avaliação, mas é uma atividade que fecha um trimestre. E essa atividade se chama Máquina Ruby Goldberg. O desafio que eles têm é, numa sala, montar uma máquina, daquelas que a gente vê em desenho animado, por exemplo, o Castelo Rá-Tim-Bum, que tem uns dominós que caem, aí derrubam uma colher, e um ovo sobe, cai numa galinha de plástico, a galinha de plástico grita e alguma coisa acontece. E lá, o desafio que eles têm nessa escola, as crianças, é exatamente esse, montar uma máquina dessas, que tenha toda uma sinuosidade, né, toda uma estrutura de encadeamento, e que, no final, faça alguma ação. Por exemplo, uma máquina que, no final, feche uma porta, uma máquina que, no final, dê comida para uma tartaruga. Enfim, eles têm esse desafio, e esse desafio lúdico faz com que eles passem vários dias juntos, trabalhando em grupo para tentar entender como essa dinâmica acontece, né, entre eles mesmos. O educador ele fica lá exatamente nessa postura do facilitador, né, daquele que contribui à medida que é chamado. E isso é muito claro, o entusiasmo e a força, né, que isso tem ao ver as crianças realmente mobilizadas para fazer aquela atividade. E aí, se a gente volta para o Brasil, para São Paulo de novo, para o Capão Redondo, a gente encontra o CIEJA Campo Limpo, o Centro Integrado de Educação para Jovens e Adultos. Lá, a porta fica aberta. Quando você vai chegando no CIEJA, você simplesmente não precisa perguntar para ninguém se você pode entrar lá, se você vai falar com alguém, você simplesmente entra. Para vocês terem uma ideia, o CIEJA ele tem mais de 1.000 alunos, é um centro integrado de EJA, né? Então tem tanto jovens de 15 anos até adultos de 90 e poucos anos. E o CIEJA ele tem essa diversidade muito forte. Ele tem uma diversidade tão forte ao ponto de não só abrigar esses alunos todos, mas abrigar até os moradores de rua, que no almoço entram na escola para comer, e eles não são barrados. Existe toda uma busca de que o entorno da escola ele esteja presente também dentro, ele não seja barrado, né? Existe muito essa ideia de que a escola é a extensão da rua, a rua é a extensão da escola, né? A escola é a extensão da comunidade. E lá a gente pode encontrar várias práticas que estão muito ligadas à realidade dos alunos, né? Então, nas segundas-feiras, eles fazem projetos que têm um impacto local. Eles fazem desde projetos para reaproveitar a comida desperdiçada nas feiras da região e reaproveitar lá mesmo, dentro do CIEJA, até campanhas para diminuir o uso de cigarro e para conscientizar os jovens sobre as drogas. E nessa escola, para vocês terem uma ideia, eles criaram até uma espécie de microcrédito. Eles têm uma verba de R$700, que é emprestada para os alunos à medida que eles demandam. Porque vários alunos não têm dinheiro para pagar a condução para chegar na escola, às vezes, à noite. Aí eles vão lá num dia e falam, olha, amanhã eu estou sem dinheiro para pagar a condução. Porque é uma realidade, sim, muito brasileira e ainda muito precária, né? Porque a gente sabe que o Brasil é um país de muitas desigualdades. E aí, para dar mais um exemplo e me encaminhar para uma reflexão final, eu vou falar sobre a Riverside, que é uma escola que fica lá na Índia, essa escola de ensino fundamental e médio, e eles se baseiam muito fortemente na teoria das inteligências múltiplas, do Howard Gardner. Para eles, é muito importante que aquela criança que é interessada pelo português e pela matemática seja tão valorizada quanto aquela que gosta de música, quanto aquela que tem uma inteligência intrapessoal muito forte, muito lapidada. Lá existe essa aprendizagem por temas. Então, se o tema é chocolate, os alunos eles estudam a história do chocolate, depois eles fazem chocolate, eles são provocados a colocar nesse chocolate que eles fazem algum ingrediente que tem a ver com a personalidade deles, já para exercitar essa inteligência sobre eles mesmos. Eles depois fazem conta sobre quanto custou esse chocolate, vendem esse chocolate para a comunidade local, eles pegam esse dinheiro, depois eles tentam juntos definir para onde vai esse dinheiro. Se esse dinheiro for para alguma instituição da região, eles vão visitar a instituição, vão
vão entregar esse dinheiro. Se esses alunos da Riverside vão no zoológico, eles não vão só lá, burocraticamente, depois para voltar e fazer um relatório. Eles são provocados a escrever o que eles estão sentindo ao verem aqueles animais. Depois eles gravam um áudio sobre o que eles sentiram. E aí esse áudio acaba se tornando o áudio-guia do zoológico, para que as pessoas que visitem esse zoológico, a partir daí, possam ouvir o que essas crianças sentiram quando elas estavam lá. E aí eu estou falando de atividades que são feitas e que não são exatamente reproduzidas sempre, né? Não é que, porque um grupo de crianças foi no zoológico e fez um áudio sempre, em todas as idas, eles vão ter que fazer novamente um áudio burocrático. A questão é que eles estão nesse movimento de tentar criar processos que conectem e que criem realmente essa abundância, né? E que façam que essa abundância seja revelada, né? Se você está visitando um lugar, você pode sim entregar alguma coisa para esse lugar. Eu gosto muito de uma outra frase que diz que por que a gente ainda cria escassez artificial onde já existe abundância instalada? A história do mundo, a história do ser humano é um pouco essa, né? As pessoas e os movimentos que trouxeram essa abundância, que revelaram essa abundância, existe muito essa criação de escassez artificial, né? A gente olha para as coisas pelo lado vazio do copo, e não pelo lado cheio, como o Tião fala. E aí, toda essa experiência desse livro está disponível num site chamado www.educ.acao.com. É a palavra educação com hífen entre o C e o A. Lá vocês conseguem encontrar esse livro completo para download. Ele está totalmente disponível, mais de 10 mil pessoas já baixaram o livro. E eu vou ficar muito feliz se vocês mandarem algum comentário sobre o que vocês acharam dessa leitura. E aí, só para fechar, depois dessa jornada, o que aconteceu comigo foi muita essa inquietação de que a educação ela é realmente um desafio integrado, né? Ele é um desafio que não se resolve só na escola, ele não se resolve só no educador, ele não se resolve só no aluno. Ele demanda que os pais estejam engajados, ele demanda que o entorno esteja engajado. E hoje eu realmente não vejo como, e realmente compartilho desse olhar com outros vários educadores e pessoas que estão em torno de mim, eu não vejo como transformar a educação sem fazer com que essa interconexão que já está presente entre escola e território venha à tona na sua potencialidade. Eu não vejo como a gente transformar a escola só buscando reformar um outro processo que está restrito àquela sala de aula. Esses dias eu estava numa escola pública aqui em São Paulo e a professora ela veio falar comigo tão descrente da realidade da vida que ela chegou e disse assim, olha, se você quiser sucesso, fica longe de mim. E esse tipo de fala mostra muito essa precariedade artificial, né? Essa escassez artificial. Porque essa educadora está lá, ela tem pessoas, por mais problemas, a gente sabe que tem problemas, tem a questão do dinheiro, tem tantas questões, eu não sei o que está se passando na vida dela, né? Mas, mesmo assim, existe uma abundância possível de ser revelada, de ser lapidada, de ser lidada, né? E aí, hoje em dia, eu estou junto com o Antônio Sagrado, que estava aqui, nessa mesa, junto com outras 3 pessoas, a Natália, o Daniel e a Aniele, a gente está num movimento chamado Movimento Entusiasmo, num movimento para levar mais entusiasmo para a educação, para levar essa força da abundância para a educação. E, na verdade, não é levar, né? Na verdade, é só reprovocar conjuntamente essa força toda que existe. E a gente agora está fazendo algumas ações no centro de São Paulo. Essas ações elas têm esse olhar do contínuo, do duradouro. A gente está fazendo um evento agora que começa com toda essa relação que a gente está construindo com o centro de São Paulo. Hoje em dia, a gente está muito próximo de 3 escolas, de um teatro, de uma outra escola de teatro, de uma série de lugares que se abriram para a gente. E no dia 17 de maio, a gente vai realizar um evento chamado Virada Educação, das 9 às 5 da tarde, com mais de 30 atividades, nas quais essa questão do território, da ocupação criativa, da conexão entre a escola e os espaços do entorno vai estar muito presente. Vocês podem entrar no site viradaeducação.me, www.viradaeducação.me, e vocês vão encontrar tudo por lá. O meu recado é esse, que a gente se provoque um pouco mais, que a gente saia da nossa zona de conforto e que a gente vá olhar a vida e o mundo e a nós mesmos por outra perspectiva, que a gente acenda mais fogueiras e que a gente ousadie um pouco mais. Muito obrigado.